Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação Orientada a Objeto. Olha só, cara, essa aqui que eu tô mostrando é a sala de jogos. A Natália me mostrou aqui, tem videogame, tem jogo de tabuleiro, tem aqui, ó, uma máquina de pinball do Fred Krueger, que a gente não tá conseguindo ligar para jogar. Tem pebolim, né, para se você é de determinado lugar do Brasil. Futebol de... como é que chama no Rio? Esqueci. Em São Paulo é pebolim. E eu tô lembrando de São Paulo só. Coloca aí depois que ver. Então, assim, é muito legal esse tipo de coisa. A gente conversando com os funcionários, estava conversando com a Natália, eles têm esses ambientes todos. Obviamente, eles não ficam jogando o dia inteiro, senão eles não vão ficar muito tempo no Google. Mas que tem um ambiente legal, tem local para massagem, tem uma cadeira de massagem aqui que você está vendo nesse momento. Então, tem tudo. É muito legal o ambiente que é criado em empresas desse tipo, para que o funcionário fique sempre tranquilo para vir trabalhar e que nos seus horários um pouco mais livres, às vezes dá uma corridinha no almoço, né, dá aquele almoçada rápida que nem você faz, né, às vezes no trabalho, para ir ao banco. Aqui não, aqui eles vêm para jogar videogame. Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Programação Orientada a Objeto, uma aula teórica. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora a gente chegou aqui, ó, na aula 07A, e nessa aula a gente vai tratar um assunto novo, que é o relacionamento entre as classes. Até o momento, a gente só falou de uma classe por vez. A partir de agora, a gente vai começar a programar mais de uma classe por vez e vamos começar a fazer essas classes falarem umas com as outras. Isso é muito importante para que você possa entender a estrutura de um objeto. E é importante que eu te diga o seguinte, logo de cara, essa aula eu não consigo fazer em uma aula só. A gente vai ter a teoria inicial agora de relacionamento entre classes, preciso criar uma classe razoavelmente grande com vocês, mas mais para frente a gente vai poder criar a outra classe e poder fazer elas se relacionarem. Mas para isso eu vou precisar da aula 7 e da aula 8. E antes de começar a aula 7, eu também quero dar um recado especial. Essa aula que está acontecendo agora, ela é uma colaboração. Eu montei a aula e eu pedi a ajuda de alguns dos nossos gafanhotos apoiadores. E se você está acompanhando o curso, e se você está gostando do curso, eu recebo todo dia, eu recebo mensagens dizendo: poxa, você está mostrando programação orientada a objeto com uma outra ótica, com um outro enfoque, eu estou gostando, a coisa está mais simples. E essas aulas estão chegando até todo mundo, totalmente gratuitamente, graças aos nossos patrocinadores. E um dos grupos grandes de patrocinadores são os nossos próprios alunos, os nossos próprios gafanhotos. E você pode acessar aqui, ó, apoia.me/curso em vídeo. Aqui você pode ver lá alguma faixa de apoio, escolhe como você pode agradecer pelo curso. Você pode agradecer pelo curso dizendo: pô, gente, obrigado e tal, vocês desenvolveram sem problema nenhum. Mas se você puder e se você quiser dar um apoio pra gente, a gente está precisando bastante. Então, ó, apoia.me/curso em vídeo, aqui você vai poder fazer a sua colaboração. E eu queria fazer um agradecimento especial para os seguintes colaboradores. Olha só, o Ayrton Souza, o Braga Mateus, o Cordeiro Segue, o Eduardo Ayrton, o Fábio Silva, a Rafaela Ribeiro, o Tiago André, o Wellington Magno e o Elton Vaz. Senhores, muito obrigado pela ajuda de vocês. Uma parte desse exercício que os nossos gafanhotos estão vendo agora são graças a vocês. Vocês que ajudaram colaborando e que vocês ajudaram também participando dessa aula, e nada mais justo do que eu deixar eternizado aqui o nome de vocês numa das aulas que, particularmente, até o momento, é a que eu gostei mais de fazer. Mas agora, agradecimentos feitos, vamos entender um pouco mais sobre esse exemplo. Você deve estar percebendo que várias aulas eu estou tentando criar exemplos diferentes para que você possa ter o maior número de experiências possíveis ao criar objetos. E o exercício que eu planejei aqui agora é o Ultra Emoji Combat. Obviamente, por motivos de uso de marca, a gente não vai revelar aqui a marca original. Na verdade, a marca original é essa que está aparecendo aqui. O Ultra Emoji Combat. O Ultra Emoji Combat é exatamente isso daqui, ó. É a luta entre emojis. Sabe aquelas carinhas que você manda no WhatsApp ou no Zap, como a maioria das pessoas fala? Então, nós vamos colocar esses emojis para lutar. E durante as próximas aulas, a gente vai começar a construir melhor esse exercício que inicia a partir de agora. Basicamente, nessa aula, o que a gente vai fazer é criar o perfil de um lutador. Para o nosso exercício, eu coloquei aqui algumas características que um lutador tem que ter para participar do Ultra Emoji Combat. O que nós vamos cadastrar aqui para cada um é
o nome, a nacionalidade. Então, quem vai lutar no Ultra Emoji Combat vai ter um nome, vai ter uma nacionalidade, vai ter uma idade, vai ter a altura, o peso, a categoria, também o número de vitórias, o número de derrotas e o número de empates. Então, tudo que está aparecendo aqui do lado, eu vou precisar registrar para cada um dos lutadores. Então, a gente já começa a pensar assim, tá, peraí, na aula anterior, você disse que todos os dados que compõem um determinado objeto são os seus atributos, são suas características, são as suas variáveis internas. Então, exatamente isso daqui são os atributos que a gente vai cadastrar durante o nosso exercício. Mas vamos lá, vamos transformar tudo isso num diagrama de classes, que está aparecendo aqui do lado. Então, eu vou ter o lutador, que é a nossa primeira classe. Como a gente viu anteriormente, nós vamos ter os atributos. Os atributos são colocados aqui, né? Onde você tem a área de atributos. A parte de cima é o nome da classe, o nome dos atributos vem em seguida e logo depois os métodos. Os atributos que eu vou colocar são exatamente aqueles atributos que eu previ anteriormente. Então eu coloquei aqui do lado, ó, nome, nacionalidade, idade, altura, peso, categoria, vitórias, derrotas e empates. Vou colocar também a visibilidade de todos esses atributos. Você viu na aula anterior, a gente colocou todos os atributos como privados. Isso faz parte de uma técnica que é o primeiro pilar da programação orientada a objeto, que é o encapsulamento. Você não deixa ninguém mexer nos atributos. E aí vem o Guanabara chato de novo. Se você pulou tudo isso porque você quer ouvir falar sobre relacionamento de objetos, você tem que ter uma sequência. O nosso curso é sempre uma sequência. Uma aula teórica e uma aula prática, dependendo da linguagem que você escolheu fazer. Então, pequeno gafanhoto, não pule etapas. Ou então, se você quiser pular etapas, depois você não reclama quando você tiver aquela sensação de peraí, isso está difícil demais. Está difícil porque você está plantando essa dificuldade na sua cabeça. Se você seguir tudo organizado do jeito que eu coloquei aqui, com certeza você vai aprender programação orientada a objeto. E para completar o nosso diagrama de classes aqui, a gente tem a parte de baixo, que é a parte de métodos. Vamos colocar os métodos aqui. O que eu previ para esse exercício é o seguinte, nós vamos ter o método apresentar um lutador, o método de mostrar um status do lutador. Apresentar o lutador, sabe quando entra aquele apresentador lá, fala assim, agora vai entrar o lutador, tal, ele tem tantos quilos, vai ter a apresentação. O status é aquilo que aparece na barrinha embaixo, quando o cara tá lutando, aparece lá. O status é uma coisa um pouquinho mais simples, vai aparecer alguns dados menores ali do lutador. Eu tenho também o ganhar luta, perder luta e empatar luta, que é o que o lutador pode fazer. E aí você vai me falar, pô, peraí, Guanabara, um lutador também treina. Um lutador também toma suplementos, um lutador também, sei lá, corre. Enfim, um lutador pode fazer tudo. Mas o que importa pra gente nesse exercício são essas características, são esses atributos e são esses métodos. Isso a gente chama na programação orientada a objeto de abstração. Abstrair é você considerar somente aquilo que lhe importa num determinado exercício ou num determinado momento de programação de alguma classe. Se por acaso, para a sua situação, você quiser adicionar um determinado atributo aqui em cima ou um determinado método aqui embaixo, fique à vontade. O que eu vou fazer aqui, o que eu vou desenvolver durante essa aula é exatamente esse diagrama de classe aqui da forma prática, no caso dessa aula em algoritmos, mas nós vamos fazer logo em seguida todo esse exercício aqui em Java e em PHP. Vou também definir aqui, o que eu tinha esquecido, os métodos, a visibilidade de todos os métodos. Então tem aqui os métodos e todas as visibilidades aqui. Desses métodos eu coloquei como pública. Outra coisa também, no diagrama de classe aqui, eu não coloquei os métodos getters e os métodos setters. Eu não botei os acessores e os modificadores. Isso porque senão o nosso diagrama ia ficar muito grande. Então eu não representei, por exemplo, o construtor, o getNome, setNome, o getNacionalidade, setNacionalidade. Então nada disso eu representei aqui, mas você já fica sabendo que se você está seguindo o curso bonitinho, da forma que é para se fazer, então você já sabe o que são esses métodos especiais, já sabe o que são esses métodos que precisam ter em todas as classes que estão encapsuladas. E agora eu vou apresentar para vocês os lutadores que vão fazer parte desse exercício. Eu separei aqui 6 lutadores. E como você pode acompanhar aqui do lado, existe um atributo chamado categoria. Então eu tenho categoria. Eu separei para esse exercício 3 categorias. O peso leve, o peso médio e o peso pesado. Eu também sei que existem outras categorias, mas para esse exercício considerei somente essas 3. O peso leve, o peso médio e o peso pesado. Eu coloquei 2 lutadores de cada uma das categorias para a gente poder entender melhor. O nosso primeiro lutador que chega no momento é esse daqui, ó. As características dele são, o nome dele é Pretty Boy, a nacionalidade dele é francesa, a idade é de 31, a altura de 1,75, peso de 68,9, ele é um peso leve. Depois desse exercício a gente vai ver quais são as faixas que caracterizam ele como um peso leve. Ele também tem 11 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então nós definimos aqui uma instância dessa classe lutador.
Essa instância é o Pretty Boy aí, com esse óculosinho todo, né? É aquele smile que tem o... eu mando bem pra caramba, entendeu? Então tá ali, ó, o Pretty Boy é o nosso primeiro lutador. Durante o andamento dessa aula, a gente vai fazer o cadastro do Pretty Boy no nosso programa. E você vai acompanhar comigo como se faz tudo isso. O nosso próximo lutador é o PutScript. Esses nomes estão demais. Esses nomes foram dados pelos nossos gafanhotos que eu falei o nome lá na frente. Eles colaboraram para colocar nome nos nossos lutadores. E se você também quiser ter a oportunidade de ver os bastidores do curso em vídeo e participar das aulas efetivamente, você tem que participar do nosso grupo fechado, do Telegram e do Facebook. Quem pode participar? Quem faz a sua colaboração. Aqui, ó, rapidinho de novo, apoie.me/curso em vídeo. Quem fez a sua colaboração, viu como é que estava sendo montada a aula, eu pedi ajuda para dar um nome para o lutador e tudo está acontecendo como você está vendo a partir de agora. Então dá um apoio lá pra gente, a gente está precisando da ajuda de vocês e é bem legal você participar da aula e eternizar o seu nome nesses registros aqui do curso em vídeo. O PutScript, ele é meio bolado. Ele é do Brasil, 29 anos, 1,68 m, 57,8 kg. Ele é do peso leve também, 14 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Essas são as informações do nosso segundo lutador, o PutScript. O próximo lutador é o Snap Shadow, que já é do peso médio. Então ele é dos Estados Unidos, tem 35 anos, 1,65 m, 80,9 kg. É peso médio, 12 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E ele é assim, ó. Nosso próximo lutador é o Dead Cold, que é esse cara aqui, ó, já todo caveirão. Ele é da Austrália, tem 28 anos, 1,93 m, 81,6 kg, peso médio também, de acordo com o peso dele. Ele tem 13 vitórias, nenhuma derrota, ele é invicto e tem 2 empates. Você tá entendendo mais ou menos o que a gente vai fazer, né? A gente vai cadastrar essa galera e para isso eu preciso de uma base, para isso eu preciso de uma classe. Mas vamos para mais um lutador aqui. Agora é a vez do UFO Cobol. Cara, que ótimos nomes. Ele é brasileiro também. 37 anos, 1,70 m, 119,3 kg, é um senhor gordinho. Categoria pesado, 5 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. E o nosso último lutador é mais um peso pesado, o Nerdart, que é dos Estados Unidos, 30 anos, 1,81 m de altura, 105,7 de puro músculo. Ele é do peso pesado, 12 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Então é isso, esse é o exercício que a gente tem que criar e o meu objetivo é cadastrar essa galera aqui. Se você quiser pausar esse vídeo agora e começar a criação da sua classe, vai ser legal pra caramba. Pode criar diretamente em algoritmo, ou em PHP, ou em Java. Ou em qualquer linguagem que você preferir. O ideal aqui é que você tente fazer o exercício. Se você ainda está um pouco enrolado, assiste essa aula teórica, mas não faz as aulas práticas antes de tentar programar na linguagem que você escolheu. Vou colocar aqui o diagrama de classes que a gente criou anteriormente, ele está lá em cima na tela para poder servir de referência, e a partir de agora a gente vai começar a criar aqui do lado o código da nossa classe. Vamos começar pelo cabeçalho e o final da classe, então vai ter lá classe lutador e fim da classe. O próximo passo é a gente começar com os atributos. Dá uma olhada lá em cima, ó. Nome, nacionalidade, idade, altura, peso, categoria, vitórias, derrotas e empates. O nome é caractere, né? Então vou colocar lá, privado, nome, caractere. Deu para entender? Lembra lá da visibilidade? Todos os nossos atributos vão ter visibilidade privada. Isso porque a nossa classe, a partir de agora, vai estar encapsulada. Nesse exercício aqui eu nem vou construir uma interface, mas a interface seria composta desses 5 métodos que estão aparecendo ali do lado, que é o apresentar, status, ganhar luta, perder luta e empatar luta. Isso é a interface do nosso lutador. Então o primeiro atributo está ali feito. O segundo é nacionalidade, nacionalidade também é caractere, né? Então tem lá, privado, nacionalidade também do tipo caractere. Privado, idade do tipo inteiro, né? Uma idade tem quantos anos? 18, 25, 32, 45, então é número inteiro. A próxima é a altura, que é real, seguido do peso, que também é real. Eu poderia até declarar os dois na mesma linha, mas estou fazendo isso daqui porque é uma aula introdutória de programação orientada a objeto. Vou colocar cada linha um atributo. Logo em seguida, depois do peso, tem a categoria, que também é caractere. Então eu vou colocar lá se ele é peso leve, peso médio ou peso pesado, de acordo com uma conta que a gente vai fazer aqui. Na verdade, não é uma conta, uma comparação com uma faixa de peso. Depois da categoria, vitórias, derrotas e empates. Todos eles inteiros. Então eu vou botar lá, vitória, derrota e empate, tudo inteiro. Então acabamos aqui a construção dos nossos atributos. É simples desse jeito. Já definimos quais são os atributos e qual é a visibilidade e tipo primitivo de cada um deles. Isso tudo você vai ter que fazer na sua linguagem de preferência que você está aprendendo programação orientada a objeto comigo. Chegou a hora agora dos nossos métodos. Os métodos que a gente vai montar basicamente são esses aqui, ó. A gente vai ter o método apresentar, a gente vai colocar o código do método apresentar e botar fim do método. Vamos ter o método status, também é público, tá lá o método status definido.
Depois eu vou ter o ganhar luta, o perder luta e o empatar luta. Percebe aqui do lado, ó, olha no código e olha no diagrama lá em cima. Todos os métodos que são desse caso aqui, desse exercício, eles foram definidos como público também. Então esse é o código base daquele diagrama que está aparecendo lá em cima. Eu tenho o cabeçalho e o rodapé da minha classe, eu tenho o que vai definir a minha classe, o que vai delimitar a minha classe. Coloquei dentro todos os atributos na parte de cima, todos os métodos na parte de baixo. É simples, gente. Não tem mistério. Você vai colocar os atributos são como variáveis dentro de uma classe e os métodos são como as nossas funções e procedimentos dentro de uma classe. Aí, além dos atributos, a gente viu que a gente vai ter que ter alguns métodos especiais. Vamos começar aqui pelo método construtor. Percebe aí que eu abri o parênteses do construtor e eu ainda não fechei. Isso porque eu vou utilizar aquele construtor que a gente tinha feito anteriormente, numa das aulas anteriores, onde eu vou receber alguns parâmetros para que, na hora que eu instanciar um objeto, eu já colocar alguns atributos lá dentro. E eu vou receber, já que eu tenho vários atributos, eu vou receber vários parâmetros. Vamos dar uma olhada aqui, olha o código que está aparecendo aqui do lado. Eu tenho aqui alguns parâmetros, eu vou receber NO, NA, ID, AL, PE, VI, DE e EM. Dá para você perceber que isso daqui é o nome do cara, a nacionalidade dele, a idade, a altura, o peso, a quantidade de vitórias, a quantidade de derrotas e a quantidade de empates. E aí você vai falar, pô, Guanabara, tá faltando uma coisa ali, a categoria. A categoria a gente vai fazer automaticamente, porque olha só, eu não preciso dizer que o cara pesa, sei lá, 80 quilos e ele é peso médio. Não, se eu já tenho a faixa, se eu já sei qual é a faixa de peso, a partir do momento em que eu coloco o peso do lutador, eu já vou conseguir descobrir qual é a faixa. Então, nesse caso aqui, no meu construtor, eu não vou precisar informar qual é a classificação, qual é a categoria a qual o lutador pertence. Essa categoria vai ser estabelecida automaticamente pelo nosso sistema. Olha que legal. Então, vamos começar. A gente tem aqui os parâmetros NO, NA, ID, AL, PE, VI, DE e EM. Então, eu tenho lá. Vou pegar o NO e vai ser o nome da pessoa. Como é que eu vou dar um nome para esse lutador? Simples. Eu vou pegar lá e vou fazer com que o meu nome receba o NO. Isso é, o nome que foi passado como parâmetro para o construtor, que é o NO, vai fazer parte lá do nosso atributo. Então, nome nessa linha é o atributo, NO é o parâmetro. Vou fazer a mesma coisa para nacionalidade. Nacionalidade recebe NA, a explicação é exatamente a mesma. Vou fazer a mesma coisa para idade e vou fazer a mesma coisa para altura. O peso, eu poderia colocar peso igual a PE, sem problema. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez de fazer peso igual a PE, eu vou fazer com que o peso seja atribuído pelo método setter dele. A Guanabara é obrigatório? Nesse nosso exercício vai ser, você já vai entender. E outra dúvida, Guanabara, eu posso fazer em vez de nome recebe NO, eu posso fazer set nome NO? Sem problema. Isso porque você vai ter os métodos setters e os métodos getters. Você faz da maneira que você achar melhor. Particularmente, eu gosto sempre de chamar diretamente pelo método. Mas como a gente está dentro da classe, e dentro da classe tudo que é privado está disponível, eu posso fazer diretamente no método, porque o nome, se você olhar ali em cima, o nome é privado. Então eu posso fazer nome recebe NO ou set nome entre parênteses NO. Você escolhe. Só que nesse caso aqui, o peso nós vamos fazer diretamente pelo setter. Na aula prática eu mostro para você qual é a diferença entre fazer pelo setter e fazer pela atribuição diretamente ao atributo, que é o método que a gente fez um misto aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa para vitórias. Vitórias recebe VI, derrotas recebe DE e empates recebe AM. Com isso, eu construí aqui o meu método construtor. Em seguida, vamos continuar a nossa construção de métodos especiais. Você vê que ali do lado sumiram alguns atributos. É só para eu poder economizar espaço. Eu não vou eliminar esses atributos. Então eu vou deixar aqui, eu deixei nome, peso e categoria, só para a gente poder entender aqui. Peso e categoria são dois atributos importantes, porque, como eu falei, quando eu fizer o set peso, ele já vai automaticamente atualizar a categoria. Dá uma olhada aqui, ó. Eu fiz o método getNome. Né? Eu vou ter que fazer para o nome, getNome e setNome, não é isso? Então vou fazer lá o getNome. O getNome é retorne nome e o fim do método. A gente já fez isso várias vezes. Vamos fazer também o setNome. O setNome vai ter que receber um nome como parâmetro, um nome caractere, e vamos colocar o nome igual a NO. Nesse caso aqui, você já deve perceber que não tem como eu fazer setNome NO aqui, porque esse é o método setNome. Então esse aqui é o método modificador do atributo nome. Então vamos fazer dessa maneira, essa maneira é a obrigatória, não tem como eu fazer de outro jeito. Então a gente já fez o primeiro atributo lá para o nome, nós fizemos o getter e o setter. Vamos fazer agora o getPeso. No getPeso, eu simplesmente vou retornar o peso, dessa maneira que eu coloquei aqui do lado. Simples assim. Agora, o setPeso, ele vai ficar um pouco diferente. Olha só, vamos montar aqui o setPeso. Então, eu vou botar
público, método setPeso, vou receber um peso que é caractere e vou fazer peso receber PE, sem problema. Se você comparar o setPeso aqui de baixo com o setNome daqui de cima, ele está virtualmente bem parecido. Só que agora vamos fazer o seguinte, nada impede você colocar mais linhas ali dentro, e eu vou precisar. Vou colocar uma linha ali dentro. Então, antes de terminar o método, eu vou colocar mais uma linha ali dentro, que é a linha setCategoria. Isso é, sempre que eu configurar o peso, eu também vou configurar a categoria. Deu para entender qual é a ideia? Quando eu disser, olha, o lutador tem, sei lá, 120 quilos, automaticamente eu vou botar ele no peso pesado. E isso eu não vou precisar que o usuário diga, que o programador diga isso. O meu próprio sistema vai definir qual é a categoria do lutador, de acordo com o peso que ele tiver. E aí fica faltando criar esse setCategoria. Eu vou limpar esse código um pouquinho, vou deixar só o setPeso aqui do lado. E aí nós vamos criar o setCategoria, que é o que já está aparecendo ali. O setCategoria vai dizer se ele está em peso leve, médio ou pesado, ou se o peso é inválido, né? O cara estiver leve demais, abaixo do leve ele é inválido, se estiver acima do pesado, também ele é inválido. E eu defini algumas faixas aqui, baseadas mais ou menos nas faixas de luta, mais ou menos, que eu conheço. Então nós vamos definir o seguinte, se o peso do lutador for abaixo de 52,2 quilos, isso é, se ele tiver menos de 52,2, ele é da categoria inválido. Isso é, ele não pode lutar porque ele está muito abaixo do peso mínimo necessário para ser um peso leve. Qualquer coisa acima disso, isso é, 52,2 acima e até 70,3, exatamente 70,3, ele vai ser o peso leve. Então, dá uma olhada ali, ó. A categoria vai ser leve, caso o peso seja menor ou igual a 70,3. Só que aí analisa um negócio aqui comigo. Para ele ser leve, é sinal de que isso daqui é verdadeiro e de que isso aqui foi falso, concorda comigo? Então eu não preciso escrever se o peso for maior ou igual a 52,2 e o peso for menor, ou se o peso for menor do que 70,3, ele vai ser categoria leve. Eu não preciso dizer isso tudo. Eu simplesmente coloco o peso máximo e, como ele está dentro do sinão, ele vai verificar aqui o leve somente se ele for acima de 52,2 e abaixo de 70,3, incluindo 70,3. Aí, se ele estiver acima de 70,3 e estiver abaixo de 83,9, aí ele já vai para a categoria médio. Então, ele vai ser médio se ele não for nenhuma das de cima, mas estiver acima de 70,3, né, sem contar o 70,3, e abaixo de 83,9, contando 82,9. Essas são as faixas que eu defini aqui. Você pode definir suas próprias faixas. Se quiser fazer peso galo, peso pena ou peso ultra pesado, fica a seu critério, meio médio. Então você tem várias categorias. Eu estou fazendo o menor número de categorias possível para esse exercício não ficar tão grande assim. E eu tenho também outra categoria, a minha última categoria é o peso pesado. Então se o peso não estiver abaixo de 83,9, se estiver acima de 83,9 e abaixo de 120,2, incluindo 120,2, ele é da categoria peso pesado. Qualquer coisa diferente disso, botei um sinão ali, ele é da categoria inválido e termina a minha condição. Então dá uma analisada aí no código que foi colocado do lado, tem todas as categorias, as suas faixas e como é que cada uma delas vai ser categorizada. E importante é o seguinte, esse método setCategoria, eu coloquei ele aqui público, mas depois, lá no exercício, a gente vai colocar ele como privado. Isso porque só quem vai poder mudar a categoria é o nosso próprio sistema, que vai ser chamado aqui em cima, ó. Tá vendo essa linha? O setCategoria vai ser chamado toda vez que eu der um setPeso. Isso é, toda vez que eu modificar o peso, sei lá, um cara tá no limite do leve, aí ele engordou um pouquinho, ele só pode lutar no médio. Então, sempre que eu fizer a atualização do peso dele, automaticamente a categoria vai ser atualizada. Gostou desse macetão aqui, né? Então, set alguma coisa, get alguma coisa, você não precisa criar aqueles padronizados. Nós vamos criar o padronizado, mas a gente sempre vai adicionar coisas nos nossos getters, nos nossos setters, porque é assim que funciona a programação no dia a dia. A gente nem sempre vai aceitar totalmente o get alguma coisa e o set alguma coisa. Nós podemos adicionar linhas sem problema algum. E por fim, faltam apenas dois métodos. Se você olhar aqui embaixo, ó, apresentar status a gente ainda não fez, o ganhar luta, o perder luta e o empatar luta a gente também não fez. Então tem alguns métodos que a gente não montou aqui. Então agora a gente tem que fazer esses nossos 5 métodos públicos aqui que vão fazer parte da nossa interface principal. Então vamos começar aqui com o método ganhar luta. Ganhar luta é o seguinte, eu tenho os atributos vitória, derrota e empate. Eu vou trabalhar diretamente com esses empate, derrota e vitória. Então é o seguinte, eu, na hora de programar, eu vou programar o set vitória, get vitória, o set derrota, get derrota, o set empate, get empate. Não vou colocar aqui na tela para não ficar grande, mas é basicamente o que a gente fez no set nome e get nome, que a gente fez anteriormente. Então, no seu exercício, você vai ter que fazer o setter e o getter de cada um dos atributos.
É importante que eu diga aqui que nem sempre o método getter e o método setter é obrigatoriamente público. A gente pode colocar ele como privado. A gente vai fazer isso lá no nosso exercício prático e você vai entender melhor. Então o ganhar luta seria o seguinte, ó. 7 vitórias vai ser o get vitórias mais 1. Isso é, ele vai pegar o número de vitórias, vai somar mais 1 e vai modificar o número de vitórias. Ah, mas Guanabara, eu prefiro fazer vitória recebe vitórias mais 1. Sem problema nenhum. Eu gosto, particularmente, como eu já disse, de colocar diretamente com os métodos modificadores. Eu acho que fica mais elegante. O próximo método que a gente vai montar aqui é o método do perder luta, que é semelhante com ganhar luta, só que agora vai ter o 7 derrotas, vai ser get derrotas mais 1. Se você entendeu o ganhar luta aqui de cima, com certeza você entendeu o perder luta. E você também vai entender, com certeza, o empatar luta, que é o 7 empates, recebe get empates mais 1. Você vai ter mais um empate dentro do seu cartel, dentro da sua experiência como lutador. E aí agora a gente já fez ganhar, perder e empatar luta, falta somente os dois últimos métodos, que são os métodos de apresentar e status. Como eu disse anteriormente, o apresentar é aquela apresentação do cara lá que tá com o microfone, vai falar o lutador, tá chegando aqui, direto do Brasil e não sei o quê. Então nós vamos fazer esse tipo de método acontecer. Basicamente eu vou escrever o nome do lutador, de onde ele veio, a idade dele, qual é a altura dele, quanto ele pesa, quantas vezes ele ganhou, quantas vezes ele perdeu e quantas vezes ele empatou. Basicamente, é isso daqui que eu vou fazer na apresentação. É um método que a gente vai utilizar principalmente na hora que a gente estiver usando a parte prática. O método status, como eu já expliquei anteriormente, é aquela barrazinha que bota algumas informações, como por exemplo, vou botar o nome do cara, qual é o peso dele, quantas vitórias, quantas derrotas e quantos empates. Então, basicamente, o status é uma apresentação um pouco mais sucinta para a gente poder utilizar uma frasezinha só para a gente poder entender melhor como funcionam as coisas. Então é isso. A gente dá continuidade agora montando o nosso programa principal. Mais uma vez, a gente apagou aqui só para a questão de organizar espaço. A gente não vai perder tudo. Eu só estou mostrando algumas partes do nosso código, mas isso tudo vai ser considerado como um bloco só, como uma classe só. No meu programa principal, eu já não estou mais dentro da classe lutador. Você percebe aí que já não tem mais aquele cabeçalho e o rodapé da classe. Vamos começar nosso programa principal da seguinte maneira. Eu tenho 6 lutadores. Então eu poderia criar uma variável L1, L2, L3, L4, L5, L6. Vai dar um trabalho desgraçado, né? E aí eu vou mostrar um macete para vocês. Como você aprendeu o algoritmo comigo, você sabe que existem as variáveis compostas. Objetos são como se fossem variáveis, só que eles são instâncias de uma classe. Então, em vez de eu utilizar L1, L2, L3, L4, L5, L6, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor de 6 posições. Então eu criei ali L, que é o meu lutador, vai ser um vetor de 0 até 5. De 0 até 5, ele tem 6 opções. Então eu tenho o lutador 0, que é o primeiro lutador, o lutador 1, que é o segundo, e assim sucessivamente até o lutador 5, que é o sexto lutador. E eu utilizei esses vetores começando com 0 porque as linguagens que a gente vai trabalhar, o Java e o PHP, começam vetores com o índice 0. O primeiro elemento de um vetor é o índice 0. Eu sei que em PHP você consegue configurar e tal, mas vamos colocar 0, que é o padrão das duas linguagens aqui que a gente está trabalhando. E aí nós vamos fazer o seguinte, olha ali, ó. L0 é um novo lutador. Então eu botei L na posição 0, é um novo lutador. Isso é o nosso primeiro lutador. E eu vou fazer a mesma coisa para todos os outros. Olha lá, o L1 recebe novo lutador, o L2 recebe novo lutador, o L3 recebe novo lutador, o L4, L5, L6. Eu vou fazer aqui 4 para a gente poder exemplificar aqui, mas você vai ter que fazer na sua casa 6. Então tem um vetor lá, novo lutador. Depois dos parênteses, a gente vai passar os parâmetros. Por quê? Olha só, esse lutador aqui que está aparecendo no final de cada uma das linhas é a minha chamada ao construtor. Então aqui, ó, no nosso construtor, eu não tinha que passar vários parâmetros, o nome, a nacionalidade, a idade, o peso e tudo mais. Vamos fazer aqui a definição. Começando com o primeiro lutador, que era o lutador Pretty Boy. Então eu botei lá, ó, L na posição 0, recebe um novo lutador, isso é o vetor na primeira posição, vai receber um novo lutador. No nosso construtor, você lembra bem, a gente vai mandar primeiro o nome dele, depois a nacionalidade dele, isso é, Pretty Boy é da França. Em seguida, eu coloquei aqui, ó, idade, altura e peso. Coloquei na mesma linha só para economizar espaço aqui no meu slide, mas você pode colocar um em cada linha, então tudo na mesma linha na hora de digitar. Então eu tenho lá, Pretty Boy, ele é da França, tem 31 anos, mede 1,75 e tem 68,9, o que caracterizaria ele como da categoria leve. Eu tenho também 11,31, que é o cartel dele, ó, 11 vitórias, 3 derrotas e um empate. Você voltar na aula, lá naquele iniciozinho onde eu apresentei os lutadores, e o Pretty Boy, você lembra? É o carinha do óculos. Ele tinha 11 vitórias, 3 derrotas e um empate. Vou fazer a mesma coisa para o segundo lutador. Então vou vir aqui, ó, no L1, que é o segundo lutador, é um novo lutador, e eu vou passar o nome dele, que é o PutScript. Ele é do Brasil,
tem 29 anos, 1,68 m, 57,8 de peso. Ele tem 14 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. O nosso lutador 2, né, que é o nosso terceiro lutador, é o Snap Shadow, é dos Estados Unidos, 35 anos, 1,65 m, 80,9 kg, 12 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. O Dead Code, que vem da Austrália, 28 anos, 1,93 m e 81,6 kg, 13 vitórias, 0 derrotas, 2 empates. E aí você vai fazer para cada um deles. Percebe que o construtor vai fazer essa chamada e eu vou definir o objeto de forma simples usando apenas uma linha? Então eu tenho que fazer a definição de cada um deles. Eu dei uma omitida ali na linha toda, agora você está vendo 3 pontinhos ali dentro do parênteses, exatamente são esses dados de cada um dos lutadores. A gente fez isso do lutador 0 até o lutador 5. Agora eu tenho os 5 lutadores cadastrados no nosso sistema. E aí eu posso começar a chamar os métodos. Eu posso, por exemplo, fazer com que o primeiro lutador seja apresentado. Aí ele vai mostrar lá, o fulano de tal, ele tem tantos anos, tanto o peso dele, quantidade de vitórias, quantidade de derrota, tudo da apresentação. Eu posso fazer o L2.status, eu posso botar um resuminho lá do terceiro lutador, né, que é o L2. Posso fazer com o quarto lutador, né, que é o L3, get categoria. Eu posso pegar qual é a categoria dele para saber se ele é leve, se ele é pesado, se ele é médio e tudo mais. Eu posso fazer, por exemplo, o segundo lutador, que é o L1, ganhar uma luta. Posso fazer o primeiro lutador, que é o L0, empatar uma luta, e o que eu quiser. A partir de agora, eu tenho atributos e métodos que eu posso utilizar a meu bel prazer. Então, nesse exercício, a gente fez essa construção. A gente montou a classe lutador com todos os seus atributos, todos os seus métodos foram definidos, as visibilidades de cada método, e agora você pode partir para a sua aula prática. E aí você pode falar, poxa, Guanabara, essa aula tinha um nome de relacionamento entre classes. Cadê o relacionamento entre classes? Você só fez uma classe. Aí é que vem, meu querido. Esse lutador que a gente vai cadastrar aqui, ele pode participar de uma luta, não pode? Então eu posso cadastrar lutas. Eu posso criar uma classe específica para lutas. Esse classe luta, que é um pouquinho menor, eu vou fazer com os seguintes atributos: desafiado, desafiante, isso é, toda luta tem quem foi desafiado e quem desafiou ele. E eles vão ser lutadores. Aí você vai entender melhor aí na frente. Eu vou ter a quantidade de rounds que essa luta vai ter e se ela está aprovada ou não. Isso é, se ela pode acontecer ou não pode acontecer. Coloquei aqui do lado as visibilidades, todos os atributos são privados, porque a gente está encapsulando. E os métodos da classe luta vão ser marcar uma luta e lutar. Vai ser executar a luta, chegar no momento em que a luta vai acontecer. E a visibilidade desses métodos são públicos, eles fazem parte da interface principal dessa classe luta. Essa classe a gente não criou ainda, nós vamos criar na próxima aula e vamos ver como existe relação, como é que eu vou fazer uma ligação entre a classe lutador, que a gente vai montar na aula prática já, daqui a alguns minutos, e a classe luta. Existe uma relação, já vou dar até uma adiantada, que ela é representada dessa maneira aqui, que é uma relação de agregação. Mas na próxima aula eu vou explicar melhor o que é agregação. Existe uma agregação, existe uma ligação entre lutador e luta, isso porque um lutador disputa uma luta, tá aqui lá a descrição do nosso relacionamento, e eu também tenho a multiplicidade de cada um deles. Depois eu vou explicar melhor isso. Então eu coloquei 0 asterisco de um lado, asterisco do outro, você vai entender um pouco mais. É uma mini aula de UML, isso aqui é um diagrama da UML, eu não vou ficar ensinando o UML nesse curso, mas certos pontos eu preciso explicar para vocês. Então, na próxima aula teórica, que vai sair mais para frente, eu vou ter que montar a relação entre a minha classe lutador, que eu vou montar daqui a alguns minutos, você já vai entrar diretamente nessa aula, fica tranquilo. E na próxima aula teórica a gente vai aprender a fazer essa classe lutador falar com outra classe, participar de uma relação entre classes. E agora, chegou aquela hora que você tanto esperava. Você vai escolher qual linguagem você quer aprender. No caso aqui, a gente tem 2 opções. Você pode aprender a fazer tudo isso que a gente aprendeu agora em PHP, apertando aqui em cima, ou em Java, apertando aqui embaixo. Durante a aula, você vê várias mensagens dos nossos patrocinadores aparecendo aqui embaixo. Valorize essas mensagens. O nosso curso, esse curso com essa qualidade, só está sendo possível graças a esses patrocinadores que estão aparecendo toda hora. Então não reclama, galera que tá, ai que absurdo, fica aparecendo uma mensagem, atrapalha a aula. Não atrapalha, meu querido. Se não existissem os patrocinadores, se não existisse a Hostnet, o Educandos e os nossos apoiadores gafanhotos, que você pode ser um acessando o site lá, o apoia.me/curso em vídeo, você não teria essa aula. Então não me fala que propaganda atrapalha uma aula. Não me fala que os anúncios do YouTube atrapalham uma aula. Se esses anúncios não existirem, simplesmente não existe aula. Se não existir aula, não tem o que ser atrapalhado. Ficou claro? Então é isso, pequeno gafanhoto. Aperta aqui do lado um dos bichinhos aqui, ou pega o elefantinho, ou a xícara. Então aperta um deles,
Se você está assistindo do celular, não adianta você apertar na tela, você tem que ir na interatividade, lá em cima você aperta e vai direto para a sua playlist e procura essa aula, que é a aula 07A para teoria e 07B para cada uma das linguagens de acordo com a playlist que você escolheu. Então é isso, pequeno gafanhoto, a gente se vê em alguns minutos, porque já tem uma aula nova para você, graças aos nossos patrocinadores e graças ao nosso esforço. Então agradece lá, patrocina se você puder, mas sempre compartilha e mostra para seus amigos o que está acontecendo de bonito nesse curso em vídeo. Um forte abraço e até já já!